TV Feira agora está no ar na TV aberta. Vem ver Feira com a gente aqui no canal 2.1. Conteúdo original com a cara da cidade e ao alcance do seu controle remoto. Assista a programas como Trampos da Feira, Aqui Tem História, Tô no Meu Direito e Se Liga Feira. A TV Feira é um canal feito pela gente e pra gente. Vem se ver, vem ver a cidade. Vem ver a TV Feira aqui no canal 2.1. Olá, uma ótima tarde para você. O Giro da Semana já começou. Vem comigo saber o que foi notícia nesses últimos dias. Dia Mundial do Lúpus busca conscientizar a população sobre a doença. Especialistas chamam a atenção para os perigos do bullying. Distúrbio alimentar no Brasil afeta principalmente os jovens. Dia das Mães, feirense adota criança com deficiência e inspira outras pessoas. Você confere isso e muito mais comigo a partir de agora no Giro da Semana. A gente começa o programa de hoje falando sobre lúpus. Essa doença autoimune é ainda pouco conhecida. Ela pode atingir vários órgãos e sistemas do corpo. O lúpus não tem cura, mas pode ser controlado com acompanhamento médico e tratamento adequado. Confira os detalhes na reportagem. Dona de uma voz forte e marcante, Paula Sanfer nos encontrou desta vez para dividir os desafios de conviver com o lúpus. Doença autoimune descoberta pela cantora em 2003. Na verdade não é fácil, mas quando se segue direitinho a regra do jogo da vida, a gente consegue ter uma vida estável, né? Graças a Deus, eu ainda faço tratamento, né? Que não é fácil, eu tomo em torno de 7 medicamentos pela manhã, 7 à noite e tenho vivido uma vida tranquila. Para Paula, as dores intensas e a febre alta são os sintomas que mais incomodam, principalmente por causa da rotina profissional. Você está em cima do trio 8 horas. Você desce um percurso para entrar numa van, às vezes você tem que ir para o aeroporto, para outro estado. Você faz um barzinho, você canta 2 horas. Então, assim, é Deus na vida mesmo. Pouco conhecida, a doença é de difícil diagnóstico. Por isso, não há dados exatos de quantas pessoas têm lúpus em todo o país. A criação do Dia do Lúpus foi justamente uma tentativa de tornar a doença mais clara, tanto para os médicos como para as pessoas acometidas. O quadro clínico é um quadro muito amplo. Os pacientes podem apresentar uma diversidade muito grande de sintomas, desde alterações de pele, alterações articulares, como dor, como inflamação nas articulações, até queda de cabelo, aftas na boca, ou uma doença um pouco mais agressiva com envolvimento interno, como, por exemplo, envolvimento do pulmão, envolvimento do rim. E a idade varia um pouco. Nós temos desde o lúpus na infância, né, que geralmente pode acometer até crianças mais jovens mesmo, a partir de 5 anos, mas o quadro clínico mais comum é após a primeira menstruação. E também pode ser feito no idoso. Acima dos 50 anos, nós chamamos de lúpus do idoso. Então, você vê que é uma doença que pode acometer várias faixas etárias. A Sociedade Brasileira de Reumatologia tem um perfil de pessoas que têm mais probabilidade de desenvolver a doença. O lúpus é uma doença preferencialmente feminina. Ela acontece de 10 a 12 mulheres para cada um homem. Então, é muito mais frequente nas mulheres, geralmente afrodescendentes. É exatamente o perfil de Paula, que há 10 anos vence batalhas diárias contra a doença. Quando eu conheci minha reumatologista, eu lembro que quando eu entrei na sala dela, eu entrei de cadeira de roda porque eu não estava andando, não tinha nem fala, porque o lúpus tomou até minha voz. E hoje, para a graça de Deus, estou aqui viva e vou ver muito mais. E ela falou, lúpus mata. Eu fiquei assim com medo. Mas ela falou, mas se você seguir direitinho, você pode viver e você pode morrer de qualquer outra coisa, menos o lúpus. Apelidos humilhantes, brincadeiras de mau gosto e outras atitudes que afetam a saúde psicológica e física de crianças e adolescentes. Estamos falando do bullying, que acontece principalmente nas escolas. Os especialistas fazem um alerta para o perigo dessa prática. Brian sofreu bullying na escola quando ainda era criança. Ele conta que por causa das agressões psicológicas que sofria, cresceu com dificuldades para socializar e buscou no esporte um refúgio. Comecei a praticar o jiu-jitsu
e foi mais ou menos o que me salvou, né? Aumentou minha confiança e acho que minha oratória também por conta o aumento da autoestima. Historicamente, é dentro da escola onde acontece com frequência a prática do bullying. A violência pode ocorrer de forma física ou psicológica. Esta outra aluna revela que já presenciou colegas sendo vítimas do bullying. A escola deveria ser um lugar onde a gente deveria se sentir acolhido. Então, quando a gente vai para a escola e que a gente machuca o outro, a gente tem que pensar também como é que essa pessoa está se sentindo. Então, acho que a gente tem que, sim, conversar, porque a conversa e as informações é a melhor maneira da gente combater o bullying. Um estudo feito pelo IBGE aponta que 40% dos estudantes admitiram ter sofrido bullying na escola. Ainda segundo o estudo, 24% dos alunos ouvidos pelos pesquisadores declararam que a vida não vale a pena após terem sido vítimas do ato. Aqui neste colégio, a coordenação promove ações e palestras para conscientizar os estudantes sobre a prática. A gente traz profissionais especializados com alguns organismos da sociedade em geral, que nos auxilia também nessa fala, nesse debate, para que eles possam saber que é um tema sério, que a sociedade também, em evidência desse tema, traz esse tema para o debate, para que eles compreendam, para que se evite o bullying, não só dentro da escola, mas como, eu acho que a sociedade em geral precisa saber. Esta psicóloga explica quais os prejuízos que o bullying pode causar na vida de uma vítima. Essa pessoa ela pode tanto trazer para a introspecção, né? Ela pode ficar realmente uma pessoa mais reprimida, mais recolhida, e alguns outros também podem estar tendo um comportamento mais adverso, né? Ele pode se tornar uma pessoa mais agressiva e talvez praticar isso com o outro, né? Como forma também de tentar se defender. Então a gente está sempre buscando esse aluno para a gente, para poder estar trocando, né? Tendo um momento de troca, de conscientização, de autovalorização, de reconhecimento, e a depender da situação, da gravidade, a gente está encaminhando para um psicólogo. Agora me conta uma coisa, você sabe o limite entre o prazer de comer e a compulsão alimentar? Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que esse problema afeta quase 5% da população brasileira e é mais recorrente em jovens. William Haxel traz mais detalhes sobre o assunto. Repetir uma refeição quando a comida é muito boa não tem nada demais, desde que não seja feito excessivamente. Quando vira um hábito, isso pode ser um sinal de transtorno psicológico chamado compulsão alimentar. Foi o que aconteceu com Natália. Todas as noites eu comia muito hambúrguer, muita pizza, muitas comidas que levam carboidratos, açúcar, gordura, que são coisas que realmente dá vontade de comer e que acabam viciando a gente, né? Devido à compulsão, ela percebeu algumas mudanças no corpo. Como fosse um ciclo. A gente come, a gente engorda, a gente vê que a gente engordou, a gente quer chutar o balde porque a gente está ansioso e quer continuar comendo. Então, assim, foi uma das principais mudanças. Irritabilidade, mudanças no meu corpo, celulites, espinhas, tudo isso é alimentação ruim, mexe com o nosso corpo. O transtorno alimentar é uma das doenças psíquicas mais comuns no mundo. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, no Brasil, cerca de 4,7% da população possui algum transtorno alimentar, sendo mais comum entre jovens de 14 a 18 anos de idade. O transtorno da compulsão alimentar pode ser caracterizada pela ingestão descontrolada de grandes quantidades de alimentos, como explica essa psicóloga. A pessoa comer muito rápido, comer muita comida, mesmo sem estar com fome, e depois se sentir culpada, sentir a sensação de que está muito cheia. E por causa dessa culpa, às vezes a pessoa come escondido, por medo do julgamento alheio. No início do tratamento, ela apresenta um pouquinho mais de resistência, né? Mas o papel da terapia com essa paciente vai ser justamente entender sua história de vida, entender as causas que levaram até aquele diagnóstico e trabalhar em cima da mudança de comportamento. Além do psicólogo e psiquiatra, o nutricionista tem um papel essencial no tratamento. Lorena explicou os perigos do autodiagnóstico e falou sobre a importância da nutrição nos casos de transtorno de compulsão alimentar. A psiquiatria, na verdade, ela já diz que compulsão alimentar é aquilo que o paciente, por vontade própria, não consegue decidir escolher ou não consumir, tá? E na 90% dos casos, o que acontece é uma permissividade maior, onde a pessoa já está acostumada com aquele sistema de recompensa, então ela vai lá e se permite comer a mais.
mas que não é considerado ainda uma compulsão. Então, a gente ensina aí, de alguma forma, o paciente a ele descobrir outras formas de prazer, a ele não depositar nessas emoções na comida. Você vai conhecer agora o trabalho da Cleide Santos. Há 14 anos, a bailarina e professora ensina balé a crianças e adolescentes de famílias de baixa renda. Mas a falta de patrocinadores está colocando em risco este projeto social. Cleide se desdobra como pode para ensinar em várias escolas ao mesmo tempo. Tudo isso para manter vivo o sonho dela e de talentos promissores. Há 12 anos, Cleide dá aulas de balé para crianças aqui de Feira de Santana. Esse jeito atencioso e acolhedor da professora ganhou fama na cidade pela quantidade de bolsas que ela oferecia a pessoas carentes. Mas a atividade que Cleide administrava com tranquilidade começou a perder a força na pandemia. E agora, mesmo com sinais de recuperação econômica, não encontrou a mola propulsora. Esse espaço onde o estúdio da professora Cleide funciona é próprio. A mãe dela cedeu o andar de cima da casa para que ela construísse aqui esse estúdio para atender a 50 alunas e alunos. 47 desses 50 são alunos bolsistas. E aí a conta não fecha, né, Cleide? Não fecha. Tá tudo muito difícil. Tem recibo de luz atrasado, recibo de água. Eu tenho que trabalhar em outros locais para estar pagando os professores, porque não sou eu como professora, mas quem abraçou o projeto só foi eu, e eu trago outras professoras, ministro aulas em outros colégios para estar pagando essas professoras. Mensalmente, para todas as oportunidades delas que chegam, todos os lugares. E as despesas, eu gasto em torno de uns 6.500. Antes da pandemia, o estúdio tinha 80 alunos. Em média, 20 eram bolsistas. Gabriel sempre sonhou ser bailarino, mas por muito tempo guardou esse desejo bem escondido por medo de julgamentos. Foi a professora Cleide quem deu a oportunidade do estudante escrever uma história bastante corajosa. E como foi esse encontro com a Cleide? Foi lá no Coca, no Aberto do Coca, onde elas se apresentaram. E aí eu acabei sabendo que elas iriam apresentar um espetáculo e precisavam de um menino para apresentar. E aí foi aí que nossos caminhos se cruzaram. Gabriel, se isso aqui acabar, se a Cleide precisar fechar isso aqui, o que é que vai ser? Como é que fica a sua vida? Praticamente eu vou parar de dançar. Então vai ser um sonho que eu vou ter que deixar para trás e a vida vai ser bastante triste. Vitória foi a primeira aluna bolsista da Cleide. Eu tinha esse sonho logo de criança, só que eu não imaginava que eu ia conseguir isso, por conta que minha mãe nunca pôde. Logicamente que ela não tinha condições para poder pagar, mas minha prima conseguiu entrar em contato com a Cleide e ela meio que realizou esse sonho meu. Depois da bailarina, que hoje tem 16 anos, muitos sonhos ganharam forma aqui. Eu sei como é a vida dessas crianças. Eu me coloco no lugar dela. Então, eu falo, estou tão cansada. Tem vezes que eu também chego em casa chorando e falo, Deus, eu estou tão cansada. Mas como é que eu vou chegar em casa e não vou? Entende? Eu não vou. E não vou fechar mesmo. E seja o que Deus quiser. Depois de um rápido intervalo, você vai conferir a história de uma mãe feirense que adotou uma criança com deficiência e tem servido de inspiração para outras pessoas. E vai ver também uma equipe de nadadores aqui da cidade que já conquistou vários títulos, inclusive o Campeonato Brasileiro de Natação. Não sai daí, eu volto já. Emprego, serviço, estágio, trabalho, trainee, trampo, um nome pode até variar,
Mas o help que faltava para te colocar no mercado de trabalho você tem no programa Trampos da Feira. Nossa equipe roda a Feira de Santana para descolar as melhores dicas de como elaborar um currículo, o certo e errado na entrevista de emprego, como e onde se especializar, vagas de empregos abertas em feira e muito mais. Eita que agora a carteira assinada vem, hein? Vem ver Trampos da Feira com a gente, aqui na telinha da TV Feira. Música, dança, teatro e muito mais. Quer conhecer os artistas da nossa princesinha do sertão? Então é aqui mesmo, no Relaxe Cultural. O pessoal pode ouvir suas músicas aonde? Pode ouvir em casa, pode ouvir no carro e também pode ouvir, assim, plataformas de streaming. E é toda sexta-feira, 11 horas da manhã e com reprise toda quarta-feira, 1 hora da tarde. Se liga, viu? Não vai perder. O Giro da Semana está de volta. Agora vamos mostrar que o mercado da moda plus size movimenta 7 bilhões de reais no Brasil todo ano. E aqui em Feira de Santana, empresários estão investindo nesse setor, quebrando padrões e ganhando cada vez mais clientes. Confira os detalhes na reportagem. Melhor época do ano chegando e a gente já começa o quê? A ver também os lookzinhos. Índia Digital Influencer. Dentre as inúmeras tarefas da profissão, fazer provador para lojas é a que mais movimenta a rotina da modelo. Estar nessa área hoje é magnífico, porque eu nunca vi também pessoas com o meu biotipo nessa área. Então, estar nessa área, nesse momento em que nós estamos ganhando espaço, é muito bom. O provador que nós acompanhamos foi na loja de Fabrícia. Indy chega a fazer vários desses no dia, dependendo da temporada. Já cheguei a fazer 3, 4 provadores num dia, em tempo de festa, Natal principalmente, mas hoje eu me organizo para fazer apenas 2 por dia. A rotina corrida da Indy reflete uma constatação da Associação Brasileira de Vestuário, de que o mercado plus size é o que mais cresce no Brasil, chegando a movimentar 7 bilhões de reais por ano. Prova de que o padrão é coisa do passado. Fabrícia decidiu investir neste mercado há 8 anos. Eu tenho uma irmã que é plus, e aí eu trazia para ela as tendências, amigas delas, minhas clientes também ficavam impressionadas quando a gente trazia uma moda mais jovem, mais bonita, mais atual. E aí eu comecei a despertar que esse mercado tinha muito potencial e investir nisso. Fabrícia transformou a empatia pela irmã em negócio, mas a missão da empresária no mundo da moda plus size vai muito além da venda. Eu não vendo roupa, eu vendo autoestima. Então, a função do nosso trabalho não é só vender roupa, é fazer com que essas mulheres retomem o autocuidado através da roupa para poder retomar a autoestima delas. Foi por este mesmo propósito que Dilma também entrou para o ramo. A empresária conta que sempre foi muito vaidosa e quando buscava um look a seu gosto, não encontrava ou era surpreendida com valores super elevados. Eu acredito que eu ainda não atingi o meu potencial, né, onde eu posso chegar, mas eu tenho feito cada dia mais e melhor por esse mercado, que inclusive já tem crescido bastante. Hoje a empresária feirense é referência em moda plus size na cidade. É dona de 2 lojas e de um propósito necessário: fazer pelo outro o que gostaria que fizessem com você. É assim que cada peça é escolhida para estar aqui. O estilo da loja é bem marcado por peças que procura trazer o máximo de empoderamento para as mulheres, de muita personalidade e que foge bastante do senso comum. É cada vez mais comum a procura por hotéis para pets em Feira de Santana. Enquanto trabalham ou viajam, os tutores deixam seus bichinhos de estimação aos cuidados desses hotéis, onde eles recebem todo o carinho e segurança que estão acostumados a receber em casa. Neste hotel, os hóspedes têm direito a um espaço para correr à vontade. Aqui eles são acolhidos e recebem todo o carinho necessário, além de entretenimento e várias atividades. Você já ouviu falar em hotel para pets? Marlos, explica pra gente como é que funciona isso. Então, o Hotel para Pets, a hospedagem canina, como melhor descreve, é uma necessidade onde o tutor, precisa deixar
seus animaizinhos, seus pets, seus cães, sob guarda, né, com cuidados específicos, onde ali a gente faz atividades diárias com eles, para que eles não fiquem estressados, para que não fuja tanto da rotina dele do dia a dia e ele possa viajar tranquilamente, ele possa trabalhar tranquilamente. Então esse é o serviço que nós estamos provendo aqui. Nossa equipe também conheceu este outro hotel. Logo na entrada, vimos a euforia da cadelinha Madar, de 5 anos. Ela vai passar o dia aqui, enquanto a tutora trabalha. Na teoria, é para ela ficar 3 dias na semana aqui na creche, mas acaba que ela fica praticamente a semana inteira. E quando eu viajo, ela também fica hospedada. Durante o trabalho, consegue ficar tranquila, sabendo que ela está sendo bem cuidada? Durante o trabalho, eles mandam foto, avisam se comeu, se não comeu, quando tem alguma intercorrência que precisa de veterinário, o veterinário já liga, avisando o que aconteceu. Aí dá para ficar bem tranquilo. Simba e Sansão já são de casa. Dona Maria José, sempre que viaja, deixa eles hospedados aqui. Porque a gente viaja mais tranquilo. Então, a gente está viajando, toda hora eles mandam foto, né? Como eles estão. Então, a gente fica acompanhando através desse trabalho deles, né? E que a gente se sente seguro. A procura por espaços como estes aumenta principalmente em períodos de festa ou nas férias. Mas atenção, antes de hospedar o pet, o tutor precisa se atentar aos cuidados necessários. Eu preciso que o cartãozinho de vacina e todos os medicamentos antiparasitários estejam todos em dias. E isso realmente por segurança do próprio pet e dos demais. Então isso a gente prioriza bastante. E se por acaso o dono do animalzinho não puder levá-lo até o hotel, é só chamar o Uber Dog. Se o tutor ele precisar que a gente vá até a casa, ele não tem um carro que possa trazer, a gente tem esse serviço de buscar o pet na casa, na residência, traz para cá, faz o serviço, se for banho, se for hospedagem, e ao terminar o serviço a gente leva até a casa. Agora prepara o seu fôlego, porque vamos acompanhar uma equipe de natação daqui de Feira que vem mandando bem. Em pouco tempo já conquistou diversos títulos, entre eles o Campeonato Brasileiro de Natação. Confira os detalhes na reportagem. Hoje a gente vai conhecer uns verdadeiros peixes. Uma turma que vem mandando muito bem na natação e conquistando diversos títulos aqui para a feira. Vamos conhecer alguns deles. Keilane Rodrigues, 11 anos, compete na categoria Petis 2. A pequena atleta já foi campeã baiana de águas abertas. Keilane conta como surgiu seu amor pela natação. Eu era uma menina assim que ficava muito em casa, que não saía de dentro de casa, e eu entrei na natação só para praticar um esporte, para sair de dentro de casa, para sair do celular. E acabou que em 4 anos eu virei uma mestra na natação. Nicolas Azevedo, 11 anos, campeão Norte-Nordeste e campeão baiano 2022. O atleta disputa na categoria Petis 2. Nicolas começou no esporte por influência da mãe e aos poucos foi gostando. Apesar da pouca idade, é bastante determinado. Treinar sério e pensar positivo. Se perder, tentar erguer a cabeça e continuar a treinar para na próxima conseguir recuperar. Ana Beatriz Albano, 15 anos, categoria Juvenil 2. Campeã do Norte-Nordeste e 2 vezes entre os melhores do ano na maratona aquática de prova rápida. Carismática, a jovem almeja chegar nas Olimpíadas. Se eu conseguir, eu vou ficar muito feliz e é meu maior objetivo. Mas por agora eu quero ir para o Brasileiro Juvenil. É a minha principal meta. Você viu aí que a turma é fera, né? Mas o que será que está por trás de tantos títulos? Galera, tô examinando aqui essa água, mas não encontrei nada que explique o sucesso da galera. Então eu vou perguntar aqui ao professor Joélio. Professor, tem alguma coisa que explique o sucesso dessa galera? Basicamente, empenho, determinação e muito esforço. São esses 3 pilares aí para essa galera conquistar esse tanto de título? Isso aí. Tem que, primeiro de tudo, ter um objetivo traçado, ser determinado para fazer algumas renúncias, porque o treinamento de alto nível ele exige muitas renúncias, e focar e saber o que quer e ir atrás desse objetivo deles. Eles treinam nessa piscina de 25 metros. Os atletas chegam a fazer de 5 a 6 mil metros por treino. Tudo isso em cerca de 2 horas e meia.
Para o professor Joélio, é preciso sonhar grande para chegar nos objetivos. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, certo? Então, se você tem que sonhar, o ideal é você sonhar grande. A gente vai encerrar o nosso giro da semana com uma história de amor pra lá de especial. Uma professora aqui de Feira de Santana resolveu adotar uma criança com deficiência. A garotinha foi encontrada recém-nascida numa praça e os médicos diziam que ela não passaria dos 5 dias de vida. Hoje, com 8 anos, a Rosa é uma menina doce e alegre e desde que entrou na vida da mamãe Lídia, trouxe muita felicidade. A história que vamos te contar agora é de encher o coração. Esta é Lídia, mulher, professora, mãe de 3. Eu tenho um mais velho que é super carinhoso, muito atencioso. Eu tenho a do meio que é super independente, aquela que resolve tudo. E tenho Rosa, que chegou na família da gente como um bálsamo. A gente sabe que o amor de mãe não varia a proporção e que cada filho é igualmente especial. Mas nesta reportagem a gente vai pedir licença ao Levi e à Laís, filhos mais velhos de Lídia, para falar de Rosa, a caçula da família. Rosa e Lídia se encontraram em 2014. A menina tinha apenas 2 meses de vida e Lídia, já mãe de 2 filhos, era voluntária no orfanato evangélico, instituição de amparo ao menor abandonado aqui de Feira de Santana. Rosa foi encontrada na rua ainda recém-nascida e disponibilizada judicialmente para a adoção. O meu cadastro se encaixava com o perfil dela, já que o meu cadastro era ampliado. Então, qualquer criança de qualquer idade, com qualquer deficiência. E Rosa, por ser uma criança com deficiência, mesmo estando teoricamente dentro do perfil mais escolhido, que é menina, Rosa nasceu com a deficiência, com artrogripose múltipla congênita. A doença é desenvolvida ainda na fase fetal e compromete o desenvolvimento neuromuscular, deixando como sequela uma limitação nos movimentos. Com 8 anos, quase 9, porque ela pediu para enfatizar, Rosa leva uma vida super normal e cheia de conquistas, a começar pela mãe. Tenho orgulho de ser filha dela. O que é que tem na sua mãe, assim, como mulher, guerreira, professora, que você mais gosta, que você diz assim, quero ser igual a minha mãe quando eu crescer? É porque ela sempre batalha pelos direitos. Seus também, né? Isso. Isso ela lhe ensina? Me conta o que ela te ensina, assim, pra vida. Ela me ensina que eu tenho sempre que batalhar pelos meus direitos e pelos outros também. Ela nos ensina todos os dias. É incrível como uma criança, ela consegue nos ensinar, nos estimular a gente se superar, a gente se descobrir e, acima de tudo, valorizar. Porque são nas pequenas coisas que a gente consegue valorizar. Ela usa a cadeira de rodas e agora, desde fevereiro, ela começou a dar os primeiros passos. Ela está fazendo natação desde janeiro e ela aprendeu a nadar. Rosa está nadando. Eu disse, minha filha, eu nunca aprendi a nadar. Se eu cair na piscina, eu morro afogado. Não se preocupe, minha mãe, que eu salvo você. E como dizem que coração de mãe sempre cabe mais um, o de Lídia cabe mais vários, centenas na verdade. É que a professora está à frente de um Centro Municipal de Educação Infantil. Aí, já sabe, né? Amor para todo lado. A gente se sente como mãe realmente, né? De tomar conta, de saber as coisas. Eles estão lanchando ali, eu sei que tem gente que não gosta de determinado lanche. Amo o que eu faço, amo estar na educação infantil e, na verdade, eu acho que eu uso essas crianças como pílula para rejuvenescer. Cada dia com ela eu fico mais jovem. Como a própria Lídia disse pra gente, mãe é dom, é propósito. Só sabe quem é, só sabe quem recebe esse amor todo dia. Mãe, eu quero lhe dizer que você é um sonho na minha vida. Muito obrigada por me ensinar tudo isso até hoje. Beijo, tchau. E é com essa história linda que eu termino o nosso Giro da Semana. Muito obrigado pela sua audiência e uma ótima tarde.